dança com as crianças que alegram o ambiente. Estamos dando início no mês de outubro ao nosso ciclo de palestras, já iniciou no começo do ano, mas o mês de outubro inicia com o assunto evangelização infanto-juvenil. A importância, a responsabilidade dos pais, dos avós, dos tios, dos padrinhos, de todos que estão próximos das crianças. E, paralelamente a isso, o que a Casa de Ismael tem realizado dentro do enfoque doutrinário e principalmente dentro do enfoque cristão. A doutrina não seria nada se não tivesse o cristianismo como base sólida para se firmar. E o que são as crianças? Nós fomos crianças e estamos hoje cuidando dos negócios, cuidando de escolas, cuidando do governo, cuidando do mundo. As crianças de hoje cuidarão do mundo de daqui a pouco. Que mundo esperaremos no futuro? E lembrando que temos a certeza da reencarnação. Então, seremos crianças daqui a algumas dezenas de anos. E que mundo encontraremos ao retornarmos? Se a providência divina nos situar aqui, nesse planeta. Mais importante do que qualquer outra atitude que podemos tomar para conosco, o cuidado com os pequeninos que estão agora ao nosso cuidado, à nossa proteção. Para quando chegarmos lá na espiritualidade e nos for perguntado: o que fizestes com aqueles seres, espíritos que te confiei e aguarda? De que forma responderemos? Por isso, as orientações sábias do Cristo, as colocações efetivas e corretas de Kardec e o trabalho do departamento. Assim, não vou falar mais, vamos deixar para eles. Vamos dar início à nossa palestra de hoje. Eu convido a todos a fechar os olhos por alguns instantes, tranquilizar a mente, o coração, elevar o nosso pensamento ao Pai Criador e a Jesus, Mestre amado, e agradecer por estes momentos. Que a luz do Cristo se faça neste ambiente, iluminando a todos nós e em especial ao nosso companheiro Cláudio e Lucas, que farão a exposição desta noite. Na graça de Deus e de Jesus. Cláudio, com a palavra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E hoje temos o dia de falar sobre evangelização infantil. Com a certeza, né? Para que nós temos que evangelizar? Por quê? Qual o objetivo? O objetivo é simples: é formar um homem de bem. E o que é ser um homem de bem? Nós temos no Evangelho, capítulo 18, na página 216, depois vocês podem pegar o Evangelho da minha. Então ali está descrevendo tudo que o homem de bem tem que ser. E o objetivo nosso na evangelização é formar esse cidadão com essas características do homem de bem. Eu gostaria que o Rafael lesse alguns trechinhos só para a gente não ficar muito no vazio do homem de bem. Não vai ler tudo, não, senão vai ficar uma hora. Boa noite. Como ele falou, só vou estar lendo um pequeno trecho
trecho, tá? Só para a gente situar melhor. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então, não tem muito mais do que isso, eu gostaria que vocês lessem, né, legal. Então, nós da evangelização, nós usamos de todos os argumentos para atingir esse objetivo. Pegamos as crianças com 3 anos e vamos ano a ano até uma cidade, trabalhando nesses temas. Mais tarde nós iremos ver com o Rafael esses temas direitinho, mas o objetivo maior é a gente chegar na formação desse homem. Para isso, exige muito sacrifício dos pais, principalmente, né, que tem que acompanhar esse processo. Mas, para dar início a essa evangelização, vamos voltar um pouco no tempo. Aliás, vamos voltar bastante. Vamos voltar com o espírito desencarnado. Vamos começar de lá. Né? O espírito está lá desencarnado, tranquilo. Ele está lá no nosso lar, principalmente, né, que está nova no nosso lar, que nós já assistimos um filme, está tranquilo lá, numa boa, vibrações boas, vibrações legais. Aí o supervisor lá falou: chegou sua hora, você vai ter que voltar para a Terra. Ai, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar para a Terra. Não, sabe o que eu acho? A gente não tem medo da morte. Ninguém aqui tem medo da morte. A gente tem medo de voltar para cá de novo. Isso é o nosso medo. Porque nós sabemos que quando a gente for lá para o plano espiritual, nós vamos ter que voltar. Exceto alguns casos, né, que não precisam mais, mas acredito que é difícil esses casos, né? Mas o nosso medo não é da morte, é de voltar para a Terra, é reencarnar. Então o espírito está lá, sossegado, chegou sua hora de voltar. Então, lá no plano espiritual, as vibrações são diferentes. Num local tranquilo, que é o nosso lar, as vibrações são ótimas, todo mundo se dá bem, né? Aquele amor entre as pessoas, todo mundo colaborando. De repente, esse espírito tem que voltar. Então, antes dele voltar, já é definido quais são os pais que vão receber. Certo que a reencarnação é muito mais complexa do que isso. Tem casos e casos e casos e casos. Mas existe esse caso onde há essa preparação, os pais são preparados para receber aquele espírito. Feito tudo isso, tudo acertado, o espírito fala: bom, se não tem outro jeito, vamos lá, vou passar por mais esta, né? Se é para a minha evolução, né? Porque não adianta ficar no plano espiritual, para lá e para cá, trabalhando, ele tem que voltar. Ele tem que voltar para trabalhar aqui, sentir essas vibrações e vencer. Aí é que está a evolução. Nós temos muitos casos de espíritos que vêm para a reencarnação e, lamentavelmente, eles, por um motivo ou por outro, né, as tentações na terra, né, as tentações da carne são muito grandes e eles acabam falindo naquela missão que eles se propuseram a fazer. Bom, mas vamos reencarnar esse espírito aí. Então, o pai e a mãe já estão tudo preparados. Aí lá no plano espiritual, o espírito começa o processo da reencarnação. Vamos falar do processo, e é outro caso. Mas ele passa por um processo de esquecimento. Mas que coisa chata, hein? Deus, eu sei de tudo, agora eu vou para lá, Deus me faz esquecer. Que manelada é essa?
já sei de tudo, eu sei o que aconteceu, eu sei que eu estou aqui, eu sei o que eu vou fazer lá, né? Já é combinado, você vai falar uma missão tal, para ver se você consegue superar algumas dificuldades que você teve, né? Você vai lá para isso. Então ele sabe de tudo, mas você vai ter que passar pelo esquecimento. Ah, que legal, né? Não seria mais fácil se eu não esquecesse? Eu chegava aqui, eu já sei de tudo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei onde eu posso errar, eu sei onde eu vou acertar. Não, mas não é assim. Tem que se passar pelo esquecimento, porque nós estamos falando de coisas boas, mas tem muitas coisas ruins também, né? Você imagina você encarnar numa família onde o seu pai te matou na outra vida. Né? Aí você chega lá, você está lembrando de tudo. Pô, você me matou na outra vida, né? Então, por isso tem o esquecimento. Que é para começar uma vida nova, começar tudo de novo, aprender novamente. Né? Então, quando o Espírito vem, ele tem toda essa bagagem espiritual, ele tem todos esses conhecimentos, só que ele está iludido nele, ele não lembra, mas a qualquer momento ele pode desenvolver essas potencialidades. Então, o Espírito reencarna, finalmente voltou para a Terra, agora já está aqui, não tem mais jeito. Vamos ter que passar por tudo, vamos, né, crescer, vamos para a escola e tal. E é o momento da evangelização. Aliás, o momento não é aí, o momento já é na gravidez. Ali já é o momento da evangelização. Os pais já devem se conscientizar, já devem transmitir vibrações positivas, ter um comportamento mais adequado, tem que preparar o ambiente para o nascimento das crianças. Então a evangelização ela começa na gravidez. Bom, chega um instante em que a criança nasce. E nós sabemos que ele traz toda aquela carga, né? Tudo aquilo que já é próprio dele, ele traz com ele. E o processo da evangelização, ele não só envolve a criança, como os pais também. É muito importante que os pais participem desse processo da evangelização. A evangelização, a reencarnação, ela não se efetua no momento do nascimento. Ela só se efetua exatamente, aproximadamente aos 7 anos de idade. Com 7 anos de idade que a reencarnação fica efetivamente confirmada. Né? A gente não percebe essas coisas, né? Porque essas coisas estão no âmbito espiritual, no âmbito de energias, a gente olhando assim, tu não percebe essas coisas. Mas ela só se efetua aos 7 anos. Veja bem, até os 7 anos, e mais para frente um pouco, nós temos mais facilidade de trabalhar. Ela é maleável, ela aceita aquilo que a gente ensina. É uma chance espetacular da gente mudar alguma coisa na vida dessa criança, através da evangelização, através dos ensinamentos de Jesus. Nós temos essa oportunidade que não podemos perder jamais, porque depois que passou de uma certa idade, fica mais difícil, né? Os adultos estão aí, passando pelas escolas, passando pelo tratamento. Talvez nem precisasse disso, né? Se a coisa fosse levada mesmo bem a sério, né? Por todos nós, dirigentes, né? Pais, tem que levar a sério isso. Esse trabalho de evangelização existe também em outras casas, né? Por exemplo, a igreja
católica também tem o seu trabalho lá, o catecismo, né? A igreja evangélica também deve ter o seu trabalho. Mas a casa espírita, aqui em Israel, nós temos um trabalho, eu sou suspeito de falar, mas eu tenho que falar, né? O nosso trabalho é muito. Nós começamos com crianças com 3 anos de idade. E nós começamos daí já com esses ensinamentos de Jesus, que mais para frente o Rafael vai passar para nós todo o procedimento, como é feito. Então começa com 3 anos, com aquelas ideias já de homem de bem, preparação para o homem de bem. E vai assim até a mocidade. Até a formação já pronto para quase para adulto, né? Então o que acontece? O que é importante também para os pais, quando a criança passou já para a adolescência, já começa a querer sair com os coleguinhas, sair sozinho, já quer voltar de madrugada para casa, não é isso? Não acontece isso? Já começa a querer dar esses voos, né? Precisa estar preparado para isso. E a preparação é essa, é a evangelização, né? Essa é a preparação. Os pais que levam muito a sério isso, começa desde pequeno e participa desse processo. Não basta trazer a criança aqui, deixa aqui às 3 horas, depois volta às 4 horas e não está nem aí no que aconteceu, ou no máximo pergunta: o que você aprendeu hoje? Não é assim. Os pais têm que participar do processo. A modificação, às vezes a criança vem para modificar os pais. Através do seu procedimento, ele começa a modificar os pais. E a evangelização traz isso. Se os pais acompanharem todo esse processo e também procurar se modificar diante dessa realidade da evangelização, as coisas ficam muito diferentes. As coisas ficam ótimas. Vai ser 1000 maravilhas? Não sei. Por quê? As coisas que nos atrasam em outras vidas, né? É difícil de se desvencilhar disso daí. São cargas que o próprio Espírito tem que saber dominar, né? Saber o que está errado, o que está certo. E a evangelização ajuda nisso. Nós fizemos trabalhos aqui há alguns tempos atrás, nós fizemos trabalho na FEBEM. Então nós íamos lá na FEBEM, cada 15 dias nós íamos lá, o nosso grupo aqui, alguns trabalhadores, a gente ia lá para conversar com os jovens lá da FEBEM, né? E lá só participa quem quer, ninguém era obrigado a nada. Então a gente ia lá, ficávamos lá no banco. Ó, quem quiser participar, nós somos espíritas, nós viemos aqui para conversar com vocês, etc. Então, alguns participavam, né? A maioria não. A maioria não estava nem aí. O que nos surpreendeu numa dessas reuniões, que tinha um garoto lá, que ele falou: eu participava das aulas de evangelização quando era pequeno. Então, gente, não sei onde está o erro. Será que os pais participaram do processo? Eu conheço você conhece os pais. Será que eles participaram? Se participaram, será que eles vão ficar muito decepcionados ou muito tristes pelo que aconteceu com o filho? Aí que está outra questão a falar. Então a gente não sabe. Agora, se você preparar bem o seu filho, acompanhar, participar do processo, isso ainda assim não é garantia de sucesso. Caramba, não, pô, você me faz para me modificar, você me faz para me acompanhar o processo de evangelização do meu filho, e depois ainda não é chato o sucesso, pode ser que não vai ter sucesso. Não vai. Por que não vai? Por causa daquelas coisas de vidas passadas. Chega um momento,
jovem, adolescente, que ele é ele. Acabou. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu vou sair, vou chegar de uma cara, tal. Aí é que vem a consciência tranquila dos pais. Se você se deu ao máximo, acompanhou, né, participou, fez tudo o que deveria fazer, ele não seguiu o caminho bem, eu não tenho culpa nenhuma. Vou ficar triste, vou sofrer, mas com a consciência dizendo: olha, eu não tenho culpa nenhuma, eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Tá certo? Tem um colega aqui, nas nossas conversas, que falou assim: parei de fumar. Para dar o bom exemplo do meu filho. Parei de fumar, não sei o quê. Pô, chega uma bela hora, eu pego o moleque fumando. Aí ele ficou tão nervoso e voltou a fumar de novo. Pô, onde que está o erro? O erro ele vai voltar a fumar. Só. Porque ele já deu o exemplo. Agora, se ele voltou a fumar, pô, aquele exemplo jogou fora, jogou pro lixo. Não é verdade? Então, é importante a presença dos pais, a participação. Sabe, aqui, na nossa evangelização, isso aqui devia estar lotado de crianças. Isso aqui devia ter crianças saindo pela janela. E não é isso que acontece. Nós temos aqui trabalhadores, temos pessoas que vêm no curso. Muitos deles têm filhos. Que é esses filhos? Onde anda? Né? Então, o processo de evangelização é uma coisa séria, coisa seríssima, que depende de sacrifício dos pais, principalmente, porque os pais têm que mudar. O pai não quer mudar, gente. Ele quer continuar o mesmo. Aí o filho vem, né? Só um exemplo bobo, né? Então ele levanta, toca, o pai está lá. Isso é para mim, fala que eu não estou. Né? Aí a mulher falou: pô, eu aprendi lá no centro que não posso falar mentira. Entendeu? É assim que funciona, né? Então o pai tem esse problema. Às vezes a dificuldade está maior nos pais do que na criança, lógico, né? A criança está naquele desenvolvimento. Tudo que você vai ensinando, eles vão aprendendo. Tem uns que são mais, né, não quer saber, já são aquelas coisas de outras vidas, né, que já não isso aí não. Mas a maioria, eles não vão aceitando aqueles ensinamentos. O que precisa? Chegar em casa e continuar, né? Não é chegar em casa e ver tudo o contrário. Se ele chega em casa e ver tudo ao contrário, desanima, né? Desanima. Por isso que é importante, né, os pais têm que se conscientizar disso. Não tem como escapar disso. Seria muito bacana, né? O mundo seria melhor, sem dúvida. Não é verdade? O mundo seria ótimo, mas não é isso que acontece. Bom, eu queria. Mostra aquele primeiro quadro lá. Tem um primeiro quadro aí que eu gostaria de falar sobre. Sim. Isso é, Rafael conseguiu. Dá um soco aí, Rafael, que resolve. Olha o bom exemplo, hein? Dá um soco aí, já resolve. Aí, alguns perfis de pais. Tem aquele que acredita que quem deve escolher a religião é o próprio filho. Eu conheço gente assim. Não, meu filho não vai na evangelização, meu filho não vai no catecismo, caraca. Porque quando ele crescer mais um pouquinho, ele vai saber o que ele quer, aí ele vai onde quiser. Eu não quero atrapalhar a vida dele. Pelos motivos que eu já falei, por isso. Tem aquele pai que não quer ver os defeitos dos filhos. Para eles, os filhos estão sempre certos. É uma maravilha, né?
Existem muitos pais que acham que os filhos estão certos. Eu, quando lecionava, tinha reunião de pais. Gente, para você falar mal de um filho, era briga. Nossa, você tem que explicar para o pai: o seu filho está acontecendo isso, procedimento. Nossa, ele não aceita. Meu filho não faz isso. Quer dizer, prejudica a própria escola. O professor está lá para ajudar no crescimento do filho, aí o pai vai contra o professor. Não acredita no que o professor está falando. Então tem pai que faz isso. As más companhias são sempre os filhos dos outros, já pensou nisso? Nunca é o nosso filho que estraga a vida dos outros. É sempre os outros que estragam o nosso filho, não é verdade? É sempre assim, né? Tem que prestar atenção em casa, nos procedimentos, no comportamento, né? Aí essa pergunta fica para vocês, né? Qual desses pais vocês se inclinam? E quando a gente conversa a respeito, e o que é ser um bom pai? Aquele que traz o filho todos os sábados nas aulas de evangelização? Maravilha! Eu trago meu filho todos os sábados lá na evangelização. Vai ser um excelente. Para que o filho não se arrependa, deixa que o próprio filho escolha a religião a seguir. Eu vou falar assim. Traz o filho para as aulas de evangelização, se interessa pelo assunto e acompanha se o filho está colocando em prática. Será que esse daí é o certo? Vamos ver o último. Traz o filho para as aulas de evangelização e procura, a seu tempo, também se modificar de acordo com aqueles ensinamentos. Eu ficaria com o último. E vocês? Não basta trazer todos os sábados aqui. Não basta trazer aqui e depois ver: você estudou isso aqui hoje, né? Beleza, que bonitinho, né? Não, você tem que trazer aqui, ver o que está sendo ensinado e ver onde você se enquadra naquele ensinamento. Meu filho está aprendendo um negócio aí, eu mesmo não estou fazendo, eu estou fazendo errado. Aí, vamos acertar isso. Fundamental importância é acertar esses pontos. Com certeza a harmonia se tornará outra, se tornará muito melhor. Então o filho, ele é igual ao passarinho, né? Quando aprende a voar, ninguém sabe onde está. Né? O passarinho é assim, enquanto ele está dando aqueles boinhos curtinhos assim, tamanho, está todo mundo em volta. Já reparou? Você chega perto do filhotinho que está aprendendo a voar, quantos passarinhos tem em volta tomando conta? É uma barulheira. Mas depois que ele aprendeu a voar, ele nem se conhece mais. Nem se conhece mais. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a voar, entre aspas, né? O que é ensinar os nossos filhos? É evangelização. É aqui a chave. Se você der isso para ele, larga ele no mundo, pode largar no mundo e vai dormir tranquilo, porque você já fez o seu papel. Nós não somos donos de ninguém, nós não somos amarrados, colados em alguém. Somos espíritos livres. Os nossos filhos são espíritos livres, eles estão conosco momentaneamente. Assim como numa outra encarnação, poderá ser nós que estaremos com eles, como filho. Então nós somos espíritos livres. Não queira amarrar ninguém no seu pé, não nada disso. Nós temos que criar os filhos para eles serem livres, para eles viverem a vida deles, do jeito que eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Mas para isso, tem evangelização, para você ficar tranquilo. Meu filho vai viver o que ele quiser, mas eu já ensinei, ele já participou, ele sabe o que está fazendo. Se ele fizer coisa errada, problema dele, ele vai arcar com a sua responsabilidade. Agora, se você não fez tudo isso e ele comete um erro, você fala: onde é que eu errei? Onde é que eu errei, né? O programa da televisão fala: onde é que eu errei? Vai ficar reclamando,
consciência, né? Onde foi que eu errei? Para não ficar nisso, vamos fazer esse processo. Vamos trabalhar. Nós não estamos aqui na Terra para passear. Nós não viemos para isso. Nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para trabalhar, evoluir moralmente, intelectualmente. Nós viemos para tudo isso. Não viemos para passear. Mas fica lá no plano espiritual mesmo, é muito melhor. Né? Já que nós temos que vir para cá, com aquele sofrimento todo, ai meu Deus do céu, vou voltar para a Terra de novo. Né? Já que nós passamos por isso, vamos aproveitar o máximo. Vamos aproveitar o máximo isso aqui. Para não ter que voltar mais aqui. Né? A gente sabe que existem outros locais melhores para a gente viver. Existem outros planetas. Né? Outros planetas que o sofrimento já é muito menor que aqui na Terra. Né? Aqui na Terra o sofrimento ainda é muito grande. O sofrimento é muito maior que as alegrias, devido às nossas próprias vibrações. Né? Então, para que a gente consiga uma coisa melhor, né? Vamos trabalhar nisso. Vamos fazer de tudo para que a gente não precise voltar mais aqui. E vamos cuidar bem dos nossos filhos, ou às vezes são os avós que cuidam dos netos. Né? Vamos trabalhar bem. Vamos dar tudo o que for possível. Para quê? Para que a gente vai dormir quando o filho tiver 18 anos. Pai, eu vou pegar o carro. Ai, meu Deus do céu. É duro, hein? Já passei por isso. Vou pegar o carro. E agora? Eu vou atrás? Eu vou pegar um táxi, eu vou atrás? Vou pegar o outro carro, vou atrás? Não. Eu fiz o que pude. Você tem que ter certeza que você não é infalível, né? Você é simplesmente um filho de Deus, né? E faça o possível. Para que chegar esse momento que é difícil, aqui tem, acredito que tem gente aqui que já tem filhos nessa idade, ou já até passou. E assim, né? A gente tem que ficar com a consciência tranquila. Vai dormir, seja o que Deus quiser, o que eu fiz eu já fiz, e fiz bem feito, e não tem motivo nenhum para que. Nós temos tantos casos, né? Agora tempo aí, filho de vereador, aí, o cara com carro, cavalo, sei lá quanto ele estava embriagado, o carro a 100 e tantos por hora, fez um estrago, né? O que é isso? Pessoas mal formadas, né? Com certeza. Ou aqueles casos que o pai fez tudo, mas o filho não escolheu aquele caminho. Deveria seguir. Aí vem a consciência tranquila. Gente, então, no final, nós vamos depois liberar para perguntas. Quem tiver dúvida, a gente vai. Agora eu gostaria que o Rafael ele vai passar algumas coisas. O nosso funcionamento, né? O nosso centro, como é que trabalha, como é que é feito as nossas aulas. Primeira coisa que eu vou mostrar. Não sou você, não sou nada com tecnologia. A primeira coisa que eu vou mostrar é como é dividido as salas em que a gente trabalha. Tá? A gente divide por algumas faixas etárias, tá? Por quê? Para facilitar como a gente vai, o que a gente vai estar trabalhando com as crianças, né? A forma que a gente vai estar trabalhando. Aí no caso a gente divide primeiro ciclo de 3 a 6 anos, segundo ciclo de 7 a 9 anos, terceiro ciclo de 10 a 13 anos, que já é a pré-adolescência, né? Está começando, indo para a adolescência, e a juventude, que é dos 14 em diante. Tá? No caso, a gente sempre fala, não precisa de inscrição, é só chegar e falar com o instrutor, tá? E a criança já está participando das aulas. Pode entrar a época que for do ano.
desculpa. Como eu falei, a gente já divide por faixa etária para facilitar a forma que a gente vai estar abordando os temas com as crianças. No caso agora, da metodologia, que é essa abordagem. Nas salas, a gente tenta padronizar a forma que a gente faz isso. Ou seja, a gente segue um roteiro durante todas as aulas, tem esse roteiro. Seria, a gente começa com uma prece inicial, a evangelização, que aí conforme o tema a gente pode fazer leitura de história, roda de conversa, discutindo os assuntos, encenação do tema, produção de cartazes, desenhos, é conforme o tema, tá? E no final, a prece final. Como eu já falei, nós temos aos sábados. As aulas têm média de 1 hora de duração e sempre encaminhamos para o passe no final, tá? No caso das salas menores, os evangelizadores sempre acompanham a criança até o passe, tá? A sala do primeiro ciclo, para quem já veio essa da tarde já sabe, né? Onde é. Essa daqui é uma sala que fica nos fundos do centro. Já tem até a mobília para atender as crianças dessa idade mesmo, tá? De 3 a 6 anos. Estão vendo que tem um monte de brinquedo. A gente vai ver um pouquinho que nesse primeiro ciclo muda um pouco o padrão, como eu falei. A gente sempre segue um roteirinho. No primeiro ciclo tem algumas mudanças, mas é tudo devido à idade mesmo que se atende ali. Nós temos 5 evangelizadores: Diego, Cristiane, Mariana, Isadora e Glória, além de colaboradores que normalmente são pais de crianças que querem continuar acompanhando, e como sempre tratamos de temas, né, que estão relacionados com o trabalho evangélico que fazemos na casa, não tem problema nenhum se os pais quiserem participar também da aula, ajudam bastante até, tá? Como eu falei, tem alguma diferença ali, que aí a gente faz primeiro, é a recreação, né? Uns 10 minutos de brincadeiras, como vocês viram na foto, né? Um monte de brincadeiras, sempre todo mundo brincando em grupo, tá? Para já ir socializando, a criança também já ir harmonizando, já conhecendo o ambiente e se acostumando. Se a gente já chegasse às 3 horas com a criança, já começasse uma aula, né, da forma que é feito ali, a criança podia não gostar, podia começar a chorar no meio da aula, né? E a gente sabe que a criança precisa desse tempo para ela se acostumar ao ambiente que ela está. Depois a gente tem a prece inicial, que já é feita, né? Durante a recreação já começa tudo junto. A gente faz a evangelização, que no caso é leitura de histórias, é fazendo encenação, sendo usando fantoches, montando um cartaz, sempre tentando trazer a criança realmente para aquela lição. Um exercício que no caso dessa sala é um desenho, é uma colagem, é sempre alguma coisa que a criança dessa idade possa realmente fazer e possa contribuir de alguma forma para aquela lição, tá? E prece final, como todos os trabalhos vão ter. Nossa, Não deu certo, tá? Segundo ciclo, já são crianças que estão maiores, né? No caso, eles já estão, a maioria já sabem escrever bem, já conseguem. Você me dá um só eu queria. Desculpe, eles estão presentes aqui, mas eu não tenho que falar. Aqui, nós temos aqui a Luciana, que é evangelizadora. Temos o André, que também é evangelizador. Praticamente eles nasceram aqui no centro. Eles nasceram aqui. Isso é um exemplo da responsabilidade dos pais, que sabem, fizeram a coisa certinha. Eles continuaram, tem aqui a Carol também, tem a Mariana. Todos eles já vêm desde criança, acompanhando todo esse processo. E hoje eles estão aqui, já estão trabalhando com a gente. Tem o André, que é excelente garoto, trabalha na organização, trabalha nas peças, está montando agora um teatro para apresentar para vocês. Agora, quando que vai ser? 29, dia 29 vai ter uma peça que ele e a Carol estão ensaiando. Então é só esse parênteses aí para mostrar o exemplo, o bom exemplo. Obrigado.
Atualmente a gente conta com 3 evangelizadores, como ele já falou, né? O André e a Luciana, e a Vera que também ajuda. Nessa sala já aumenta um pouco o grau de dificuldade, como que a gente vai abordar, já muda um pouco, né? A gente não precisa sempre trabalhar na parte da história, então sempre o recurso visual, já pode fazer com que a criança converse um pouco mais, que ela já consegue falar mais claramente também das experiências que ela tem. Terceiro ciclo, que inclusive a evangelizadora está aqui, e o evangelizador também, né? Que é o Davi e a Carolina. No caso do terceiro ciclo, como eu falei, já são pré-adolescentes, né? Estão indo na adolescência, já falam demais, acreditem, né? Não, a gente sempre vê que realmente é uma sala assim que tem que aproveitar que eles estão assim, são muito ativos, tem aquela energia assim que contagia todo mundo, que estão sempre todo mundo querendo falar junto, né? São sempre dinâmicas voltadas para eles realmente falarem cada vez mais, tá? E aproveitarem cada vez mais. Nessa idade, a adolescente já tem um conhecimento escolar um pouco mais avançado, permite que ela tenha um nível mais avançado relativo a leituras e dinâmicas, tá? Então, inclusive, já tem que ser coisas assim, cada vez mais rápidas, né? Que chamem realmente a atenção deles, porque como eu falei, na minha idade tem que ser uma energia maior assim, e eles falam sempre um em cima do outro. Então, essas atividades têm que permitir que eles falem, sempre respeitando ao outro, e todo mundo tem que falar também. A juventude. A juventude já é a adolescência, já é um período em que eles, né, estão procurando emprego, né? Aqueles já estão com 16, mas já estão se preparando, já estão estudando para vestibular, né? Então, assim, é uma idade, acho que, eu falo, uma idade mais difícil de se manter os alunos, por quê? Como eu falei, procurando emprego, estão estudando cada vez mais. Então, às vezes, a gente tem que chamar mais atenção ainda para o jovem vir para cá. Por quê? Porque aqui na juventude a gente também pode dar esse apoio para eles seguirem em frente e seguirem bem. Né? Às vezes, a gente vê que o jovem está procurando emprego, fica estressado porque não está conseguindo. Vestibular, então, é pressão de todos os lados. É um momento que ele pode chegar aqui, dar uma relaxada, que ele vai conversar do que ele quiser, ele vai falar se ele quiser. Tá? Na casa da juventude, a gente sempre tenta fazer realmente com que o jovem participe cada vez mais, sempre questionando muito, tentando fazer com que ele traga a experiência dele para dentro da sala de aula. Tá? Ele já tem uma consciência maior dos atos dele, já consegue esclarecer melhor o que ele está fazendo e, através do exemplo dele, muitas vezes o colega percebe melhor a lição do que o próprio evangelizador falando. Tá? No caso, as salas do evangelizador são eu, Lucas, a Caroline, César, Marcelo e a Eva. Estão aqui, inclusive, também. Tá? Como eu falei, a gente sempre trabalha no sábado à tarde, né? E a gente sabe que às vezes é difícil convencer o jovem a vir no sábado à tarde, parece festa de amigo, aniversário, churrasco, um monte de coisa. Mas a gente também já tem uma turma que é frequente, né? Por quê? Porque percebeu já, como o Cláudio falou, que aqui tem uma base já que ele pode estar, né, buscando para se melhorar. Eu vou falar agora sobre os temas. Os temas a gente sempre tenta mudar, como eu já tinha falado em algumas salas, relacionando com o dia a dia dele, né? Porque não adianta ele vir aqui, a gente falar toda a parte teórica que a gente já lê nos livros e ele não consegue aplicar no dia a dia. A gente sabe que muitas vezes nós, adultos, a gente vai tentar ver no curso física e já ver no dia a dia, a gente não consegue aplicar. A gente não vê uma relação. Por quê? Porque a gente não percebe o exemplo, sendo que a lição já faz parte do nosso dia a dia. E para o jovem, né, para as crianças, é até mais fácil de fazer isso. A gente tem que trazer para o concreto, tem que trazer, realmente mostrar para ele que aquilo dá para aplicar no dia a dia, que aquilo já faz parte da vida dele. E a gente sabe que os conceitos espíritas fazem parte da vida de todos nós. A gente vai ver exemplos na vida de todo mundo. Todo mundo pode levantar agora e falar um conceito espírita, falar sobre ação e reação com toda a propriedade, porque todo mundo tem um exemplo disso na sua vida. Tá? A gente sempre tenta trabalhar também histórias, dinâmicas, como eu falei, para fazer a criança participar, né? Tentar relacionar com o mundo dele. Ao longo do ano a gente trabalha a partir de 3 temas gerais que a gente divide em vários outros temas. No caso são Deus, Jesus e ideais espíritas. Tá? Os 3, logicamente, estão interligados, tá? E todos os outros temas a gente não vai ficar
né? A gente vai falar assim, ó, neste mês a gente só vai falar de Deus, em todas as aulas vai ser a mesma coisa. Não, a gente vai abordar diferentes aspectos daquele assunto. No caso de as espíritas, é o ideal, é o tema que permeia a maior parte do ano, né? Por estarmos numa casa espírita, mas sempre dentro deste tema nós falamos de Deus, falamos de Jesus, buscamos trazer o exemplo também ali, tá? Peraí. Muitas vezes a gente também tenta buscar o que a criança ou o jovem traz para a gente de fora para poder trabalhar os temas, né? No caso o quê? No caso, não só buscando exemplo, mas perguntando para ele o que ele pode trazer para a gente, o que ele quer saber no centro que ele não conhece ainda, que ele não foi estudado, tá? Muitas vezes o jovem não quer ler um livro espírita, não quer ler o André Luiz, a gente sabe disso, né? Mas a gente tentar trazer o que o André Luiz nos apresenta de uma forma que ele possa entender, se ele está tendo dúvidas sobre isso, tentar responder, o jovem fica interessado, né? E é o que a gente tenta toda vez fazer, né? Com o jovem, com a criança, fazer com que ele tenha um interesse pelo Espiritismo, para estudar o Espiritismo. A gente tenta dar uma base para que ele vá em frente e busque isso, né? Afinal, é o que a gente vê aqui. Nós, já adultos, a gente vê que a gente realmente passou por algum momento de dificuldade, ou teve curiosidade, mas nós escolhemos. A criança, a gente pode incentivar que ela também escolha vir para cá, que ela continue aqui estudando, que ela busque cada vez mais. É isso, né? Então, o nosso trabalho ele é diferente das outras casas, né? Por exemplo, a igreja ela tem um tradicional catecismo, inclusive eu também participei do catecismo, no Era Black, né? E é aquele trabalho assim, rápido, né? Uns meses, acho que nem isso. Aí é feita aquela festa, a primeira comunhão, né? Aí tem o churrasco, toda aquela festa, né? Nós aqui nós começamos uns 3 anos e vamos em frente, porque não é com 3 meses que você vai formar ninguém. Nós vamos em frente, nós vamos até 15, 16, 18, 20, né? Antigamente aqui nós tínhamos uma mocidade aqui fabulosa. A mocidade que nós tínhamos aqui, ela ganhou prêmios e mais prêmios aqui, nós fazemos gincana. Tem vários troféus aqui no centro, tudo ganho naquela mocidade. Infelizmente, nós já não temos mais isso. Por quê? Porque as pessoas não têm confiança, os pais não têm confiança no trabalho, ou aquele trabalho começa a incomodar, né? Caramba, eu vou ter que me modificar agora, né? Então, quando começa a incomodar, fala, melhor você nem vai no centro, você vai no centro, vem aqui com as ideias, não é chato, entendeu? Então, é isso. O processo tem que ser levado à risca, se você quiser sucesso, né? Então, o que nós gostaríamos de dizer, não é isso? Você quer dizer? Eu acho que nós já falamos dos temas, né? Nós temos os 3 temas fundamentais, que é Deus, Jesus e ideais espíritas. O que é ideais espíritas? É tudo aquilo que é necessário para o homem de bem, né? Vocês não lêem esse capítulo, eu quero trazer assim para vocês um negócio, ou precisar ler esse capítulo. Os caras estão pedindo sabe para ler esse capítulo, né? Então você lê esse capítulo para você ver o objetivo nosso. Nós não estamos muito preocupados em formar um espírito. Precisamos formar um espírito. Precisamos formar um homem de bem. Se nós tivermos um homem de bem, porque daqui 1000 anos, será que vai existir a religião espírita? Será que vai existir agora? Mas o homem de bem vai existir sempre. Esse homem de bem não vai mudar nunca, porque ele tem todas as características boas de um ser evoluído, né? Se a religião espírita consegue fazer a mudança do ser para se tornar, transformar um ser evoluído, esse é o nosso objetivo, tá? Então, agora Quem tiver dúvidas.
Se tiver alguma dúvida, a gente, se não souber, a gente pergunta para pessoas da plateia que sabem mais que a gente. Vamos lá, dúvidas? Qual é a responsabilidade? Ai, meu Deus, chegou. Se eu não souber, é eu e eu. Porque eu não sei, ele sabe. Eu sou avô, né? Então, qual é a responsabilidade do avô, assim? Porque você não pode interferir muito, né? Porque aí, no caso, a minha filha vai falar, pô, pai, mas você tem o seu tempo e tal, agora quem manda aqui sabe, é eu e meu marido. Exatamente. Esse é o certo. O que o senhor tem que fazer, o senhor já fez com os seus filhos. Se você fez certo, ele vai fazer o mesmo com o filho dele. Aí você vai ficar tranquilo. Agora. Mas você, existe sempre uma barreira. No caso do meu genro, tem um segmento. Evangelho. Não vai, E tem essa dificuldade, né? Então, às vezes eu vou falar uma coisa, eu falo, filha, eu posso falar assim e tal? Tudo bem? Aí, então, você não pode com a palavra. Uma das principais funções de todo pai responsável, mesmo que não seja seu filho, seja qualquer criança que esteja perto de você, ou qualquer pessoa, nossa responsabilidade é sempre um exemplo. Não é nem a gente tentar passar uma religião, mas o exemplo da boa conduta, ela nunca vai ferir ninguém, porque é o correto, não há argumentos contra a boa conduta. Então, o avô, o pai, o tio, sempre tem essa possibilidade de dar o exemplo, e isso não vai poder ferir o filho, porque você também já tem nem religião, nem o gênero, nem ninguém. Então, sempre há o exemplo. E aí, por isso a gente diz assim, por que tem essa responsabilidade dos pais, né, no acompanhamento da evangelização? Porque se a gente fala uma coisa e chega em casa, a gente ensina outra, ou dá um exemplo diferente daquilo, fica confuso. E fica mais fácil sempre a gente seguir aquela nossa tendência. Então, o exemplo sempre vai ser a resposta de tudo. E um bom exemplo. O bom exemplo, com certeza. Bom exemplo. Carol. magnífico, está respondido, está ótimo. No caso, ela vai falar, olha, o vô faz assim e tal, né? Isso. Nem precisava nada de religião. Carol, posso pôr um salzinho no seu tempero aí? Com certeza, Marcelo. Veja bem, nós vivemos na semana quantas horas? São 7 dias de 24 horas. Numa conta rápida, 140 e poucas horas. Calculador. E a evangelização no centro, ela oferece 1 hora de atividades. Então, se o pai, no caso o avô, o tio, o irmão, o padrinho, o vizinho, não participar, incentivando a criança, ele que tem mais tempo, que vai ser do trabalho em 1 hora, né? Eu acho que as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a doutrina espírita, elas precisam ter consciência que o exemplo delas auxilia, inclusive, o trabalho da evangelização de outros instrutores que às vezes não sabem quem são, né? Desculpa aí. Isso é importante. Ou seja, a minha responsabilidade continua, não mais como pai, mas como avô. Quando eu estou presente, eu continuo tendo a mesma responsabilidade de mostrar o certo. Bom exemplo de tudo. O pai também. O pai também pode ser educado. Respondido? Ótimo. Mas Bom, não temos mais perguntas. Eu não sei, pela experiência que vocês têm, como que as crianças lidam com a desencarnação? Porque eu não sou espírita de berço e tinha muito problema quando acontecia quando algum familiar ou algum amigo desencarnava. Pela experiência que vocês têm, como que as crianças, elas depois do ensinamento espírita, elas começam a lidar com esse tipo de situação? Eles têm um entendimento, né? Que é muito mais fácil para você entender que a vida não terminou agora, não terminou com a morte. A vida não termina, ela continua. Então, tendo esse conhecimento de que a vida não se desfaz na morte, a pessoa aceita
com muito mais facilidade a morte. Porque sabe que não acabou ali. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar de novo. Quando eu também for para o plano espiritual, nós vamos nos encontrar. Não terminou nada. Nós apenas vamos fazer uma viagem. Como se você fosse lá para o Japão, para qualquer outro lugar. Você vai ficar muito tempo sem se ver. Mas um dia ou outro vocês vão se encontrar. É a mesma coisa com a morte, né? Então, tendo esse conceito, esse raciocínio, fica mais fácil de aceitar a morte, né? Deixa eu complementar. Eu acho que também aí entra mais uma vez a participação dos pais. Porque, como eu falei, a gente trabalha a partir da experiência da criança e do jovem. No caso, a criança muitas vezes ela não vai nem saber como reagir. Em alguns casos ela vai reagir porque ela está se espelhando no pai. Mas o pai, a mãe não está sabendo lidar com um desencarne. E a criança está vendo aquilo e acaba sofrendo mais ainda por causa porque vê quem está sofrendo também. Né? E vai perguntar daqui a 5 anos, talvez a criança nem lembre mais. Mas ela sofreu tanto na época, por quê? Porque o pai e a mãe também muitas vezes não souberam lidar. Nesse caso, tem que realmente trabalhar a partir da criança, falar assim, ó, você vê que ele está chorando? Conversa, né? Fala pro pai, não precisa chorar, né? Ele foi para um lugar e um dia a gente vai ver ele de novo, como o Paulo já falou mesmo. Eu gostaria só de dar um exemplo, porque é muito interessante, porque são diferentes partes etárias que a gente trabalha. Então, lá na sala, já aconteceu diversas vezes de os alunos se perder. Teve algum parente ou amigo que desencarnasse, né? Porque todos nós temos, em algum momento isso vai acontecer. Se a doutrina espírita tira esse problema, não tira, porque não tirou, o senhor tirou? O meu ainda não, porque assim, a gente tem medo de ficar longe daquela pessoa. E muitas vezes isso acontece porque a gente deixou de fazer alguma coisa que poderia ter feito. A gente não sofre porque a gente adorou, a gente sofre porque magoou, a gente sofre porque deixou de abraçar, deixou de conversar. Por isso o estímulo sempre é o entendimento dentro de casa, é a primeira sociedade. E hoje, por exemplo, a gente teve um aluno que não veio porque o cachorro morreu. É um sofrimento que ele está vivendo hoje, o cachorro dele morreu. Carol, não deu para ele vir. Então, há um sofrimento? Há. E depois que passar, nós temos que respeitar esse tempo, porque independente da idade, nós temos sentimentos. Então vai existir esse sofrimento da nossa parte quase sempre. E depois a gente vai retomando aquela consciência e explicando tudo o que aconteceu. Muitas vezes a criança já sabe, ela mesma já te fala. Então isso, o problema da saudade vai continuar existindo, né? É só um exemplo que meu medo era de eu ver de novo aquele gente que desencarnou, entendeu? O fantasma. E hoje em dia, assim, a saudade tudo bem, eu morri de saudade, mas não queria ver perto, né? Saudade, mas não exagerar, né? E hoje em dia, assim, eu acredito que se eu tivesse uma base espírita, eu poderia ter lidado mais tranquilamente isso. O espírito ele não é um ser duro, né? Não é porque ele tem todos esses conhecimentos que ele fala, então é ele, amanhã eu vou encontrar ele lá no plano espiritual. Não é assim, né? Ele tem o amor pela pessoa, a gente vai sofrer com aquilo lá. Mas vai sofrer consciente de que aquilo lá não é o final. O sofrimento vem com o crescimento, né? Geralmente a gente sofre no futuro no crescimento, né? A gente aprende no sofrimento ou não. Sim, a gente cresce dentro disso. Mas o fato de a gente saber que vai se encontrar outra vez, etc. Então, isso não impede que a gente sofra, né? Porque você vai sentir saudades, não vai estar mais ali a pessoa, né? Apesar de todo o conhecimento que a gente tem, vai sofrer, vai sentir saudades, mas diferentemente daquele que acha que tudo se acaba na morte. Esse vai sofrer muito mais, porque ele fala, pô, eu nunca mais vou ver esse camarada aqui, né? E não é assim que acontece. Queria fazer uma pergunta. Eu entro na fila, tudo bem. Bom, eu queria saber o seguinte, como eu, você falou também, que vem de uma doutrina católica, eu fiz catecismo, enfim, a gente tem uma base bíblica, das passagens bíblicas, que foi ensinado, enfim, a gente cresce com aquilo, e hoje eu tenho vários outros pensamentos, enfim, em relação à doutrina espírita, né, que é o princípio hoje. Então, assim, a criança que ela
dessas passagens, assim, ensina realmente tudo a vida de Jesus. Nessa idade, então, nessa idade, acho que é mais fácil ainda de se trabalhar a passagem bíblica. Por quê? No Novo Testamento, a gente sabe que, né, em todas as parábolas de Jesus, o Sermão do Monte mesmo, a gente consegue, né, transformar em algumas histórias para se trabalhar com uma criança. Chega até a ser mais fácil. A parábola, nossa, é um prato cheio para uma criança. É uma história que ele vai conseguir, vai entender, vai perceber. A gente vai discutindo com ele vai perceber aquela lição. Acho que, né, de 3 a 6 anos, acho que ela até mais usa as parábolas mesmo. Que é quase que o foco sempre com relação à vida de Jesus e fatos que aconteceram no passado, nós, de certa forma, nós comentamos, mas não tem ênfase. Por quê? A única coisa que não é discutível é a moral. Então a evangelização, ela trabalha os ensinamentos morais de Jesus. Nada que possa ser discutido com relação a acontecimento, datas comemorativas, que são específicas de cada religião, e tudo tem um motivo, não tem. Porque o Espiritismo não trabalha com acontecimentos pessoais, nem de Kardec, nem de Jesus, e nem de ninguém. Nós trabalhamos com a moral. Então a gente vai ter na aula das crianças pequenas, se a gente pegar a relação lá, vai ter assim, obediência aos pais, amizade, amor, respeito, higiene, como falar, seu tom de voz. Então nessa faixa etária é isso. E meus filhos estão nessa fase. Então eu sei qual foi a aula que foi dada e pergunto. Hoje, por exemplo, eu falei, qual foi a aula? Não só falar. Uma menina que chamava Maria, e eu acabei de perguntar, Diego, qual a aula de hoje? E era a vida de Nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. Então, algumas coisas eles gravam. Nas outras salas, nós já trabalhamos mais profundamente com o livro dos Espíritos. Neste mês, por exemplo, a gente está tratando das leis morais. Só que você não vai falar para ele, olha, estamos com o livro dos Espíritos, hoje é a lei. Então, essa foi a idade certa, né? Foi a idade certa. Porque não tem interesse, não tem uma finalidade. Tem que fazer uma base para depois praticar. Um caso, não que seja o meu, mas eu acho que deve ter um caso assim, com as crianças, quando os pais têm segmentos religiosos diferentes, um católico, um espírita, alguma coisa assim. Como é que fica a educação e como é que fica a criança nesse caso? Que na cabecinha deles, quase que os pais não entrem em conflito pela situação, mas acho que a cabecinha deles fica, mas eu não ia aí. Sigo meu pai, minha mãe, eu fico muito na dúvida assim, que eu sou espírita, meu marido é católico, e as crianças estão frequentando aqui, mas eu percebo que tem. Nossa, mas é o seguinte, nós temos uma aluna aqui que está na sala do Rafael, que ela desde pequena ela dúvida. Acho que num determinado instante que ela achou que tinha que fazer o catecismo. A mãe falou, como é que você quer fazer o catecismo? Ela falou, então ela não apareceu mais aqui no centro. Sumiu. E ela foi lá na igreja católica, sério, nada contra a igreja católica, só vamos dizer isso. Então ela fez o catecismo, aí depois que terminou, chegou com a mãe, não gostei, vou voltar lá. Vamos voltar lá para o Ismael, que é lá que eu estou me encaixando melhor. Agora, é lógico que esse atrito, isso aí vai acontecer mesmo, porque são coisas que não batem, né? E tem que... É que eu estou pensando, na verdade, na cabecinha deles, como é que fica? Você tem que tomar uma decisão, um caminho para o mar, não pode ficar uma semana num lugar, uma semana no outro. Vamos resolver nós dois, adultos, como é que vai ser a educação dessa criança, a educação evangélica. Por outro lado, o caso concreto que a gente vê nas salas é que isso não é um caso só, são muitos casos que acontecem. Então, nós temos uma aluna, por exemplo, que aos sábados ela vem aqui, aos domingos de manhã ela acorda cedíssimo e acompanha a mãe dela na igreja evangélica. E eu falei, e aí, tudo bem pra você? Ela tem 10 anos. Como é que é? Porque eu quero saber, porque eu não sei, eu não vivi. Tudo, Carol. Mas como? Você vem aqui, vai lá. Ela fala assim, eu respeito. O meu pai dela
Nossa, de lá? Eu vou lá. Acredito que vai dormir a vida inteira. Porque a resposta dela é importante para minha mãe e eu respeito. Então eu acompanho e eu sinto que há coisas boas. Claro que o ideal seria que os próprios pais chegassem a um consenso. Não chegando, o que é o melhor? A boa educação, a evangelização. Aqui é a evangelização espírita. Em outras vai ser a evangelização de acordo com cada religião. Mas não é a moral de Jesus? Não são as boas condutas? Então volto naquela mesma coisa. Há essa divergência muitas vezes de ideia, mas através do exemplo a gente vê que não existe religião. Existe o objetivo lá do verdadeiro homem de bem. Então, não se preocupa, porque não é só uma. Porque todas essas religiões, nós procuramos trazer homens civis. Todas, não existe. Ah, sim. No meu caso, pois a minha neta, meu filho veio aqui na escola, né, passou pela sala, aí ele casou com o evangélico. Não é evangélico fanático, né, mas é. Aí ele resolveu também seguir na igreja evangélica. Paciência, sua vida, não é minha. E a minha netinha também vai de domingo. Aí de segunda-feira, em casa ela começa a cantar os hinos. Maria, você está cantando o quê? Eu estou cantando hino lá. E ela canta os hinos da igreja, né? Cada lar é cada lar. O importante, fundamental é o bom exemplo dos O mais pais. importante, no caso desse exemplo que a Carol citou, dessa menina de 10 anos, é que ela se posicionou. Ela recebeu informações dentro da doutrina, ela teve essas possibilidades de desenvolver tudo aquilo que efetivamente como espírito ela já trouxe, né? Teve um posicionamento, não, eu quero isso para mim, mas vou acompanhar a minha mãe porque é importante para ela. E eu respeito essa importância que tem para a minha mãe. Olha que bonito. Na verdade, ela nos ensinou nesse momento quando se posicionou dessa maneira. Respeito, dominou. Acho que é tranquilo, vai chegar no momento que ela vai decidir, é verdade, né? Que 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela vai falar, não, eu quero que faça assim. Eu fiquei um pouco preocupada por isso, a questão da cabecinha. A criança está além, não se preocupe com isso, ela está além, ela vai saber tomar essas decisões, né? Bom, eu sou a sempre o dedinho da Quirina. Está tudo muito bem, tudo muito bom, com crianças em lares sadios, crianças normais. E aquelas crianças que chegam aqui em situação de risco? Adolescente que já tentou suicídio, é criança que tem a mediunidade mais escancarada que porteira em época de festa junina. Como é que a casa trata essas crianças? Elas passam uma entrevista, elas vão ver evangelização, cai direto na evangelização. O instrutor detecta a necessidade. Como é que isso é trabalhado com uma família? Então, aí eu vou falar, porque acho que eu tenho até mais um pouco mais de exemplo desses casos, tá? Como eu falei, estão os adolescentes, né? Sempre aparece. Eu falo que todo ano tem uma turma que tem a mediunidade mais aberta, mais ostensiva. Já apareceu casos, como você me citou, chega um pouco mais depressivo, né? Primeira coisa, a nossa equipe agora, a gente sempre tenta chegar e conversar, se familiarizar com ele. Não só nas aulas, fora das aulas. Vai participar disso? Como é que essa criança chega? Então, primeiro, quando a gente... Não, que o pai fala, eu estou com problema, você vai lá, você se vira. Olha, já teve casos, mas aí normalmente, quando é caso assim, eles passam por entrevista e mandam para lá. Tá. É o mais certo, né? A gente sabe que o trabalho do centro segue isso, né? Primeiro entrevista, depois o tratamento, aí no caso as aulas para adolescente, porque auxilia também, né? Aí, se a gente detecta algum problema desse tipo, a gente tem que se familiarizar, ficar mais próximo, para quê? Para a gente ir conversando além das aulas. Porque às vezes nas aulas ele não vai se expressar totalmente, né? Se ele se sente incomodado, não quer falar, a gente tenta já ir ajudando nisso por fora também. No caso de mediunidade, né, a gente tenta falar com os pais por fora, tá? Porque a gente sabe que às vezes o pai também está vindo pela primeira vez no centro, está vindo porque o filho ouvia muito em casa, como a gente já teve, aí vem porque percebe que o filho está com problema nesse caso. Aí a gente conversa com os pais, tenta orientar os pais, pede, né, estude também, porque, né, para ajudar o adolescente, porque às vezes o adolescente pode acabar passando mal na rua ou com algum problema de mediunidade em casa. E o pai, se já está estudando, vai poder ter alguma forma de ajudar, tá, esse adolescente. E a gente sempre encaminha para o tratamento, se ele ainda não está, no caso, né? E
se passar mal, que já pode acontecer, já aconteceu, a gente já encaminha para o passe, todos nós sabemos dar passe, mas a gente sempre encaminha. Nenhum de nós vai dar passe na sala de aula. O que acontece muitas vezes é que, na verdade, os pais tratam a evangelização como um antibiótico, tem um prazo. E o prazo que eles dão, que os pais dão é de 4 semanas, que é o período do tratamento do passe. Isso não é raro. Nós vemos, quando chega aquela criança, você já percebe. É uma criança que veio porque está com alguma dificuldade em casa. Ou ela seria um problema, ou os pais estão com algum problema. Então a criança chega, você percebe que normalmente ela vem com um papelzinho da entrevista na mão. Amarelinho. Você sabe que a criança veio da entrevista. Se ela não veio, em algum momento você vai perceber. E aí o que acontece? Quando está começando a existir uma melhora naquela criança, uma melhora de comportamento, ou uma melhora no ambiente caseiro, aquele tratamento é interrompido. Simplesmente a criança deixa de vir para a evangelização. Passa algumas semanas, você encontra ela aqui embaixo. Você pergunta, e aí, você não veio? Isso aqui? Ah, não, Carol, que agora não dá mais para eu vir. Porque minha mãe falou que a gente tem que vir aqui, só tomar o passe, e que a gente tem o churrasco, tem a festa. Então isso não é raro. Tem as crianças que estão na casa há um tempo, e a gente percebe que elas vão passando de ciclo a ciclo, e tem muitos casos de tratamento. O que vai acontecer? Em algum momento elas voltam. Pode ser que elas voltem na evangelização, pode ser que elas voltem no curso, ou pode ser que elas voltem para fazer repetidos tratamentos espirituais, porque foi tirada aquela oportunidade. Então não é raro. Quando a gente vem acompanhar as crianças, eu encontro muito alunos da escola dos meus filhos, mas são assim, vem um periodinho, some. E não é, muitas vezes, não é que a criança não quer, é porque é sábado à tarde. E aí tem uma entrevista muito interessante do Divaldo, em que um pai pergunta para ele, lá no caso da evangelização, da casa da responsável aos domingos. Casa do caminho. E aí a pessoa pergunta para ele, mas Divaldo, por que domingo de manhã? Aí ele pergunta, qual é o melhor horário? Não sei, mas por que domingo de manhã? E ele pergunta de novo, qual horário melhor para você? Porque o melhor horário é aquele que a gente se dispõe a sacrificar. Porque não tem um momento ideal, geral. Então, se aquela casa tem um horário ao sábado, outras tem aos domingos, outras tem sábado de manhã, sábado à tarde, durante a semana, veja melhor, mas escolha um dia para você oferecer isso ao seu filho. E aí, por isso a gente vê tantas idas e vindas. Deixa eu só dar um exemplo rapidinho com relação a... Eu adorei esse da yoga, viu lá no aniversário. Com relação a essa percepção, né, do tratamento da criança, o que acontece? Lá na minha sala, os pequenininhos são de 3 a 6 anos, né? Então você sabe, aqueles que chegam com o papelzinho, vai fazer o tratamento que a Carol disse, e aqueles que já estão lá com você, então você sabe a atitude, como ele fica, como ele se comporta, como ele age. Então, no momento que você começa a perceber que aquilo está distorcendo um pouco daquela criança, é o momento de você conversar com os pais, com os avós, tios, quem traz ele para o centro e expor a situação. Pedir para passar numa entrevista, fazer uma entrevista para ver se aquilo é só ali ou se tem uma coisa a mais. E um caso muito interessante que aconteceu na minha sala foi de um menininho que os pais, tanto o pai e a mãe são frequentadores, trabalham na casa muito tempo. E ele lá na sala, tudo sempre de bem e tal. Aí um tempo ele estava meio quieto, ficou umas 2 semanas quieto e tal. Aí a 3ª semana ele estava bem quieto mesmo, ele até começou a chorar, que queria o pai dele. Aí eu falei, fulano, por que você está chorando? Você não conhece o tio? Quanto tempo você está aqui? Ah, não sei o que. Então eu falei, o que está acontecendo? O cara está acontecendo alguma coisa e tal? Não está acontecendo nada. Não, mas você não chora porque você está chorando, é estranho, né? Aí eu fui falando, conversando, até que ele soltou que ele estava tendo sonhos à noite, que ele viu um homem todo de preto, eu não lembro direito, né? Ele abriu o telhado da casa dele, né? Então ele deitado no quarto dele, abriu o telhado e ficava ameaçando ele. E se ele falasse para os pais dele que ele ia à noite lá, ele ia acabar com os pais dele. Então ele estava desesperado com isso, então ele não podia falar para os pais dele isso, né? E eu chamei o pai dele e falei, ó, como que ele está em casa e tal? O pai dele falou, olha, ele está
meio ruim, ele está quieto, não quer dormir no quarto dele, fica aí no nosso quarto, isso, aquilo, tudo. Aí eu contei a história para ele. O pai dele, falei, caminhei o tratamento, tal. Ele fez o caminhou o tratamento, fez o tratamento, nossa, voltou a ser aquela criança que era. Então é assim, né? A gente vai percebendo. Então quando a gente percebe uma coisa diferente, a gente procura buscar na criança. Às vezes ela solta, às vezes ela não solta, tem que conversar com os pais. Mas o nosso trabalho é identificar. Mudou aquele cenário, o que está acontecendo? Porque a criança não muda assim. A criança ela é ativa, ou ela é quieta, ela é faladeira. Então, naquele período que ela fica ali, ela fica daquele jeito, né? Se mudar um pouquinho a coisa, mas nada que você fala, nossa, tem uma criança tão ativa, de repente murcha ali, ué, o que está acontecendo? Então é nesse sentido que a gente trabalha, pelo menos lá na salinha dos pequenininhos, é assim que eu faço. Percebeu alguma coisa diferente, eu vou começar a conversar com a criança. Conseguir tirar alguma coisa, eu passo para os pais. Não conseguir, vou conversar com os pais e a gente vai trabalhando. Bom, gente, então, estamos na hora do nosso encerramento, né? O obsessor no chão, tem um obsessor grande, tem dois ponteirão grandes. Mas é isso, muito obrigado, Paulo, Lucas ou Rafael? Nós que agradecemos a oportunidade. É uma coisa interessante. Foi muito falado aqui. E é isso que deve ser lembrado. Evangelização não significa espiritização, catolicização e outras coisas aí. Significa ensino moral, que é a base de todas as religiões. Cristo, quando passou pela terra, um pouquinho de tempo atrás, ele consolidou os ensinos morais necessários para o homem. Dali em diante, não importa a religião. A pessoa que perguntou já foi embora, não tem problema. Não importa a religião, porque se utilizarmos o ensino moral, nós vamos ver que o ensino moral está na Igreja Católica, está na Igreja Evangélica, está na Igreja Muçulmana, está na sinagoga, está em todos os lugares. Apenas, e como a Carol muito bem colocou, dentro do Espiritismo, nós tratamos isso de forma impessoal. E é assim que tem que ser. E quando se trata de crianças, o ensino moral que nós estamos aplicando, nós não sabemos o tempo que essa criança tem. O ensino moral, ele é sedimentado no ser e não se perde nunca. Mesmo na fase do esquecimento, é claro, temos a fase do esquecimento, mas o ensino moral permanece. E acrescentamos um pouco mais. E esse acrescentar um pouco mais faz o resgate daquilo que sabemos. Por isso que é importante o trabalho das crianças. Infelizmente, vejo aqui poucas pessoas. Era para essa sala estar repleta de pais, tios, avós e assim por diante, para justamente estes seres aprenderem que não é só por 4 semanas que uma criança tem que ser orientada no ensino moral. É por muito tempo. E essa criança pode resgatar pais, mães, avós e assim por diante. Infelizmente, temos aqui poucas pessoas, mas eu tenho certeza que os poucos que estão aqui vão difundir isso e muito. E por falar em difundir, palestra da próxima semana não, próxima semana é a noite da pizza. Da outra. Nossos filhos são espíritos. Cláudio falou isso aqui. Como lidar com isso? Amar o meu filho junto a mim e não desamá-lo nunca mais? Ou preparo-o para a vida? Bom,
para encerrar, minha secretária Mariana, nem sei o nome da secretária. Vamos fazer o sorteio de um livro. Quando ela não chega, é um livro interessante, de Herculano Pires, O Menino e o Anjo. Conta a história de duas crianças que se deparam com um anjo. E aí eles, uma pequena cidade do interior, e aí eles contam, olha, nossa, causa aquele furor. Então, uma pessoa um pouco mais iluminada vem em auxílio das crianças e do povo da cidade, e a história é muito divertida. Quem ganhar vai gostar bastante. Mariana? E aí, você assinou, você colocou o nome? O meu não está aí, né? Você esqueceu. Número... Não, é 9. Esse é número 9. Vamos lá, número 9, quem é? É Rubi. É isso? Rubi? Muito bom. Depois do encerramento você pega aqui. Então, agora eu convido a todos neste momento novamente buscar aquela calma interior, o silêncio da mente, a tranquilidade do coração. Vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento a mais uma noite de aprendizado, em agradecimento a esses companheiros que aqui estiveram trazendo orientações do bem proceder para a formação do homem de Deus. Que a luz de nosso Mestre possa iluminá-los e a toda a sua equipe nesta missão que lhes foi confiada. E ainda com o pensamento elevado ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agora, todos nós, unidos em pensamento e coração, potencializar nossas energias interiores e externá-las em forma de vibrações, para que essas energias possam transitar por este planeta, levando paz, harmonia e muito amor a todos os seres que habitam este orbe. Que o plano espiritual possa manusear essas energias e entregar a cada um na medida que lhe é necessário. E ainda aproveitando este momento, que essas energias salutares estão transitando aqui entre nós, rogamos ao Pai, a Jesus e à fraternidade do Meimei, que possa abençoar estas crianças que aqui estão e os seus responsáveis, que possa esta chuva de energias salutares cair sobre todos nós, amansando os corações, aclarando as mentes, trazendo paz e reconforto, uma noite tranquila de sono e um feliz despertar num domingo grandioso. Somos gratos, Senhor, por todas essas bênçãos, que possamos ser dignos, Mestre, e levarmos adiante as missões que nos foram confiadas. Que não possamos desfalecer jamais, e mesmo cairmos, nos levantarmos, ainda que com os joelhos desconjuntados, como nos ensinou Paulo, prosseguir na nossa jornada com as suas bênçãos, Senhor. Graças a Deus. Tenhamos todos uma ótima noite e um feliz despertar. Muito obrigado a todos.